prazer. Igualmente. Eu sou o Edmilson e aqui nós vamos fazer uma breve entrevista. Eu quero aqui fazer algumas perguntas para você relacionadas a essa pessoa que deixou um grande legado na música em São José do Rio Preto. Primeiramente, quero te agradecer pelo convite e me sinto muito honrado de estar aqui na tua casa para falar um pouco dessa pessoa que deixou pra gente essa história maravilhosa de vida. Maravilhoso, eu também me sinto muito honrada. Falar dele é maravilhoso. Vamos lá então. Primeiramente, quem foi a pessoa de José Olavo de Carvalho? Né? O que significou para você e os familiares? Nossa, falar dele, não tem como falar dele se a gente não vincular a uma história da música, né? Porque ele nasceu em 1928 e já todos os familiares eram todos de música, tocavam. Ele desde com 6 anos de idade ele já tocava violão, tocava vários instrumentos de percussão. Já era aquela família toda assim musical. Muito bom. E assim ele foi a vida inteira. Ele nasceu na música. E ele então, assim, ele criou um ouvido absoluto, ele criou muita coisa nele que se tornou um valor. E então ele conseguiu passar pra gente a mesma paixão pela música. Legal. E então ele exigia muito que todos os filhos estudassem. Então ele falava que se não estudar a música, não era filho dele. Então tinha que estudar música. Ele considerava como se fosse uma educação que ele estava dando para os filhos dele. Sim. Um valor essencial. Para ele aquilo era o essencial. Perfeito. E fez que todos os filhos estudassem música. E qualquer pessoa que estivesse perto dele, ele queria distribuir aquele amor que ele tinha na música. Ele queria distribuir, queria que todo mundo fosse músico. Quando a gente tem uma coisa boa que a gente quer que os outros tenham, a gente quer que os outros tenham também. Ele queria de coração. Então ele exigia que a gente estudasse. Certo. E ele doava tanto isso que finais de semana, sábado, domingo, as noites de semana, sempre tinha grupinhos em casa de jovens. Tinha no sábado à tarde um grupinho de moças, que ele tinha uma paixão que tivesse órgão na igreja, ainda não tinha, né, nessa época. E todo mundo ia lá porque ele queria ensinar. Sim. Então, naquela forma dele era o ABC musical, era o Bona, e naquela forma dele rígida, né, porque tinha que ter tudo muito certinho, e ele exigia e tinha que sair naquela excelência que ele queria para ser a orquestra do sonho dele, que ele tinha uma visão lá na frente, né? Isso que tem agora fazer um ensaio regional com 500, 600, né? Músico, era a imagem dele, né? Sim, que ele plantou e a gente colhe até hoje, né? Maravilhoso. Então era bem assim, era esse amor que ele queria distribuir e que todo mundo fosse músico. Até minha mãe, tadinha, que ela não era assim uma pessoa musical, não veio de uma família, né, musical. Ela fez até o 119 do Bona. Depois ela não conseguiu estudar porque não tinha instrumento, mas e ele assim, pra gente, ele é a referência da música. Porque a gente conheceu vários professores de piano, várias pessoas. Era bem assim, era esse amor que ele queria distribuir e que todo mundo fosse músico. Até minha mãe, tadinha, que ela não era assim uma pessoa musical, não veio de uma família, né, musical. Ela fez até o 119 do Bona. Depois ela não conseguiu estudar porque não tinha instrumento, mas e ele assim, pra gente, ele é a referência da música. Porque a gente conheceu vários professores de piano, várias pessoas, mas ele tinha um jeitinho dele peculiar que é muito profundo. Um dia muito feliz para ele era quando vinha amigos tocar com ele. E aquilo passou a ser da gente também.
Era um dia maravilhoso, a gente passava um dia, assim, uma tarde com os músicos tocando, era muito gostoso. Então, para ele era o dia mais feliz que ele tinha. Então, sempre vinham os amigos tocar, ou então ele comprava aqueles discos de vinil, de jazz, que ele gostava muito, e punha para tocar, e ficava ensaiando junto. Então, isso fez ele contagiou muito a gente. Se a gente dar aula e escutar um monte de vezes a mesma música, a gente não enjoa, porque a gente aprendeu isso. Legal. Então a gente ouvia várias coisas muito a mesma coisa. E ele era muito assim, esse fato dele ter o ouvido absoluto fez ele ser um maestro exigente, a música ficava muito perfeita. Então, desde a hora que começava assim o ensaio, ele queria fazer questão da afinação perfeita. Era o primeiro detalhe, a afinação tinha que ser maravilhosa. Então, ele, mesmo que tivesse muitas músicas, ele pedia ajuda para várias regionais, pessoas que entendiam, e iam afinando de banco em banco, e ele ia, olha esse aí, olha esse. Ele ficava, né, o ouvido dele acusava, ele sentia mal com o desafinado. E depois a orquestra toda bem afinada, se tivesse 500 músicos tocando e ele ouvisse um som desafinado, o olhar dele automaticamente ia para aquele músico, de tão perfeito que era a afinação no ouvido dele absoluto. Ele sabia exatamente quem que estava desafinado. E aí depois que ele afinava, ele preocupava de que tivesse uma unidade de som, não importa a quantidade de músico. Eram as qualidades dele, era ele isso. Então ele treinava as entradas, fazia vários treinos da entrada, tinha que cair certinho. Não pode cair um depois do outro, tinha que cair certinho. E quantas vezes precisasse, ele fazia aquele treino de entrar junto, fazia cortes para as pessoas ficarem atentas. Sim. E depois que tivesse bem treinado isso, aí ele começava o ensaio e dava um resultado fantástico, né? Perfeito. Dava, nossa. Aí depois, mesmo que a orquestra fosse grande, ele conseguia que todos entrassem junto. Ele cortava, ele conseguia que todos cortassem junto. Então era assim... Era um trabalho muito bem feito, né? De coração e alma. Com muita excelência, de coração e de alma. Esse é o grande legado dele, né? Ele era muito, o amor pela música que ele tinha era gigante, né? Era enorme, era uma coisa que não dava para medir. Não dava para medir. E foi isso que a gente vê ele assim como uma referência, como um exemplo de ensino e excelência na música. Não tem dificuldade se a pessoa não consegue aprender. O desafio é meu, o desafio era dele. Ele fazia questão. Tinha um caso de um músico que ele era rejeitado pelos instrutores, porque ele dava trabalho, ele não conseguia, ele não tinha o sangue na música. Então ele pegou esse irmão João da Carreta e em casa todos os dias fez aquele intensivão, 38 dias. Ele começou a tocar e ele não tinha dom. O rapaz não tinha dom, mas ele conseguia. Cada músico, cada pessoa para ele era um desafio. Ele ensinou isso pra gente. Legal. Que o desafio é meu. Ele não conseguiu, o desafio é meu. Então ele foi um exemplo de professor de música pra gente, né? Muito bom. E foi o Zé Lopes de Carvalho quem fundou a banda da Polícia Militar, né? Como aconteceu isso? Então, quando ele era assim, o que ele amava tanto a música, ele queria distribuir. Sim. Você estava perto dele, você tinha que ser músico. Vamos lá, se depender de mim, você vai ser. Então ele juntou ali uma turminha eram 12 músicos na época, e a gente lembra que eles iam muito estudar em casa. Não sei se porque normalmente eles já tinham um outro... Eles não eram da banda, eles eram do corpo de bombeiro, eles eram do administrativo, eles não eram só músicos, né? Então eles foram voluntários que eles se dispuseram para iniciar o trabalho da banda. E meu pai começou esse trabalho, eles iam em casa, estudavam bastante. Nós já éramos, acho que já tinha 5 de nós já, 5 ou 6.
que a gente é uma turma, né? E então eles ficavam, estudavam muito, muito. Aí a hora que eles iam embora, a gente já tinha decorado as músicas. Aí a gente pegava os pauzinhos e ia brincar, tocando e marchando, porque a gente sabia que eles tocavam no desfile, né? Tocando e marchando, aquelas crianças, era um monte de criança. Então era dia e noite na cabeça da minha mãe. Então foi assim que eles começaram os treinamentos. E começou em casa. Sim, ia muito em casa. Porque lá eles tinham o serviço deles, né? Sim. Então eu creio que eles treinavam, mas não era um tempo suficiente para fazer apresentações, para tocar em desfile. Então eles iam bastante tempo em casa. E muita coisa assim que às vezes tinham concursos, né? Da banda regional, isso aqui mesmo é como se fosse um troféuzinho, né? De participação. Sim. Que ele já era até aposentado. Ele aposentou em 1981 e aqui foi um encontro de 1989. E eram, assim, concursos e tinha classificação. E eles se dedicavam e participavam dos concursos e várias vezes eles tiveram classificação boa. Então era uma dedicação total. Muito bom. E qual foi o período que ele ficou como maestro na banda? Isso, ele começou mais ou menos em 1961, que está nos documentos, né, do histórico da banda. 1961 até 1964, que ele ficou ali bem dedicado mesmo. Aí depois ele sentia que a missão dele ali na polícia era salvar vidas, que era no Corpo de Bombeiro. Sim. E ele achou que tinha que ficar só num lugar. Aí por questão de missão ele ficou então no Corpo de Bombeiros. E depois, só que ele foi maestro encarregado local por um bom, eu não lembro exatamente, eu me lembro que em 1965 estavam ensaiando os hinos do Inário 4. Sim. E eu lembro dele ensaiando os músicos, a irmandade, corrigindo até as palavras, né? E assim, né, esse trabalho que você está falando é um trabalho na igreja, né? Isso. Que além de maestro da banda, né, ele também realizou né, por um longo período, né, até quando foi seu falecimento, né, ele se dedicou praticamente todo o período da sua vida realizando esse trabalho musical na igreja. E um trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário, sim. Ele dedicava muito e por satisfação mesmo. Ele queria doar. Aquilo era muito bom, ele tinha que doar aquilo. Depois de encarregado local, ele foi para encarregado regional. Sim. Que aí já trabalha com a região, com os músicos da região. E mais ou menos no início de 1996. E foi até a sua morte, né, em 2018. Na qual a banda da polícia foi fazer uma grande homenagem para ele, né? Sim. Eu tive presente. Foi muito lindo. Foi muito emocionante. Muito emocionante. Muito bom. Foi um enorme prazer, então, estar aqui com a filha do maestro. Então, vocês viram que aqui, né, todos os instrumentos, piano, clarinete, violino, aqui é o tuba, né? E, enfim, a casa de músicos continua. Aí vem vindo o netinho aí com 3 anos e meio que já vai começar o ano que vem também. Maravilha. Então, é isso. Foi um prazer enorme estar aqui falando com a filha, né, dessa grande pessoa que deixou para nós um grande legado, né, na parte musical. E o legado dele não foi só aqui no nosso alcance. Ele ia fazer missões, às vezes na Bahia, às vezes na Roraima, no Pará, em Santarém. Sim. Ele fez várias missões. E aonde ele ia, ele deixava uma orquestra bem formada. No Brasil todo. Todo lugar que ele ia como missão, ele ficava ali 6 meses, 7 meses. E formava ali uma orquestra. E ele não tinha preguiça. Quando ele começou aqui, que ele ia Badivacite, Guacaçu, Mirassol, tudo por aqui na Redondeza, ele que começou. Ele não tinha preguiça. Tinha dinheiro, ia de ônibus, não tinha. Se punha e ia a pé.
E sempre, Deus sempre preparava a carona. Então, o legado são muitos músicos pessoas que a gente não conhece. Ele foi meu professor. Foi ele que ensinou. Apareceu tanta gente falando assim que a gente, nossa, o legado foi muito grande. E assim, trabalho com excelência, né? Ele não admitia, por exemplo, a questão da afinação. A afinação ele era, né, impecável, né? Impecável na Excelência. Detalhes, né? Excelência. O detalhe dele era a excelência. Então, o legado maior é a excelência na música. Sim. Né? E né, isso leva você para a vida. Né? E ele deixou plantado em muitos lugares, né, para continuar. Sim. Vamos lá continuar. Inclusive, eu cresci, conheci quando criança e tive o privilégio, né, de participar de alguns ensaios regionais com ele. Né? Então, eu me sinto muito honrado. A gente está aqui, né, falando com a Milka, que também é examinadora da igreja, né? A grande líder também, né, na parte musical, na parte do órgão, né, da igreja, né? É isso, então. Muito obrigado e Deus abençoe. Amém. Foi maravilhoso. Foi um prazer muito grande. Prazer.